Então, voltamos aqui agora para continuar, né? Agora vamos trabalhar a questão dos arranjos de combinações, né? Será a parte 2 da nossa aula. Então, vamos lá. Primeiro com um exemplo aqui, né? Então, essa primeira situação é a seguinte, ó. De um grupo, né, de 5 professores do sindicato, certo? Tem lá o sindicato de professores, aí de um grupo de 5 professores do sindicato, pretende-se escolher 2 para representá-los em uma reunião com o secretário de educação do município. De quantas formas essa escolha pode ser feita, certo? Então, tendo problema, né? Tenho 5 professores, certo? Desses 5 professores, eu quero escolher 2, certo? Para fazer uma reunião lá com o secretário de educação do município, né? Então, de 5 professores do sindicato, vão ser escolhidos 2 para fazer essa reunião. Então, ou seja, de um grupo de 5, tem que escolher 2. Beleza? De quantos modos isso pode ser feito. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, considera, né? Considera aqui que eu vou chamar os professores de professor A, professor B, professor C, professor D e professor E, certo? Então, sejam A, B, C, D, E, os 5 professores. Então, ó, aplicando o princípio fundamental da contagem, né? A gente nota que a gente tem que fazer quantas escolhas, né? Quantas escolhas? A gente tem que tomar 2 decisões, né? 2 decisões, lembra lá, a gente tem que tomar 2 decisões. A gente tem que escolher o primeiro professor, né? E vai escolher o segundo professor. Né? Vai escolher um professor, depois escolhe o outro. Agora tem que iniciar, a gente aqui já percebe o seguinte, né? Que a ordem que eu escolho o professor não importa se eu escolhi fulano para ser primeiro professor, se eu escolhi A para ser primeiro professor e B para ser o segundo professor. Não importa a ordem que eu escolhi. O que importa é os professores que eu vou escolher. Então, se eu escolher primeiro o professor A e depois o professor B, não vai fazer diferença eu escolher depois o primeiro B e depois o professor A. Certo? Beleza? Nesse caso, não faz diferença nenhuma. E essa percepção aqui vai ser muito importante. É essa percepção que vai determinar, vai diferenciar os problemas de arranjo para os problemas de combinação. Certo? Então, tem que fazer 2 escolhas, certo? Vou escolher pelo professor e depois o segundo professor. Então, vou escolher pelo professor. Posso escolher pelo professor de quantas maneiras? 5, né? Posso escolher qualquer um dos 5. Escolhi o primeiro professor, agora eu vou escolher outro professor para fazer essa reunião. Então, agora, como já foi escolhido, sobrou 4. Então, eu vou escolher agora um entre os 4. Então, eu tenho 4 possibilidades para o segundo professor, certo? Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, né? Eu teria um total de 20 possibilidades. Certo? Teria um total de 20 possibilidades. Agora eu tenho que ter uma observação. Opa, 20 possibilidades? Será que é isso mesmo? Feio. Aqui eu listei todos os casos possíveis, certo? Para a escolha desses professores. Então, posso escolher, ó. Posso escolher o professor A e o professor B, certo? O professor A com o professor C, o professor A com o professor D, o professor A com o professor E. Se eu escolher primeiro o professor B, pode fazer o B com o professor A, o B com C, o B com D, o B com E. Pode ser o professor C com o professor A, o professor C com o professor B, e assim sucessivamente. Então, eu listei aqui os 20 possibilidades. Eu, escolhendo A, tenho 4 possibilidades, escolhendo o professor B, eu tenho 4, escolhendo o C, ele pode fazer dupla com 4, o D pode fazer dupla com 4, e o E pode fazer dupla com 4. Só que aí, qual é a observação que eu tenho que lembrar, né? Que o que eu acabei de falar antes. Percebam que escolher o professor A e o professor B, né, é o mesmo que escolher os professores B e A. Então, o caso AB, né, e o caso BA, eles são os mesmos casos. Tanto faz escolher o professor A com B ou o B com A. É o mesmo caso aqui. É o mesmo caso. Então, a gente tem que retirar esses casos repetidos. Certo? Porque nesse problema aqui, tem casos repetidos. Certo? Desses 20 que eu achei 20 possibilidades. Mas se eu analisar, se eu escolher A e B é diferente de escolher B com A, é a mesma coisa de escolher B com A, então é o mesmo caso, são casos repetidos. Então eu tenho que tirar esses casos repetidos. Certo? Então, ó, tem os casos repetidos, né? B com A já apareceu, C com A já apareceu, D com A, e assim vai. Né? Então, me restam esses casos aqui, criando os casos repetidos. Pode ver que todos os casos que eu tirei já aparecem. O B e o A já aparecem aqui, ó. C com A já aparece, D com A já aparece, e assim vai. Certo? Beleza? Aí, então, eu teria um total de
quando eu contar aqui, um total de 10 maneiras, né? Os casos que restaram, né? Que são os casos distintos. 10 maneiras distintas de se escolher os dois professores. Certo? Como são poucos casos, você poderia pensar assim, né? Ah, eu quero formar 2 professores. Então eu falo o seguinte, se eu escolher o professor A, né? Se eu escolher o professor A, ele pode fazer dupla com outros 4, né? Então tem 4 possibilidades. Se eu escolher o professor B, a B já fez dupla com A, mas ele pode fazer dupla com os outros 3, né? Com C, com D e com E. Então já tem mais 3 casos. Vou escolher o professor C. Ah, mas o professor C já fez dupla com A e já fez dupla com B. Falta fazer dupla com D e com E. Vou escolher o professor D. D já fez dupla com A, D já fez dupla com B, D já fez dupla com C. Falta só D fazer dupla com E. E agora eu vou escolher o professor E. Mas o professor E já fez dupla com todo mundo. Então, tenho 10 possibilidades. Outra maneira de se fazer, listando, né, todos os casos. Como aqui são poucos casos, também era possível ser feito assim. Tá bom? Então, preste atenção nessa situação 1, né? Nessa situação 1, a ordem, né, que eu coloco, né, AB com BA, né, a sequência, né, ela são a mesma coisa, né? Então, são casos repetidos. Então, se são casos repetidos, eu tenho que tirar esses casos repetidos. Quando eu tenho que tirar casos repetidos, eu vou ter um problema de combinação, como a gente vai ver mais na frente, certo? Esse aqui é um problema de combinação, porque eu tenho que tirar casos repetidos, beleza? Já na situação 2, percebe o seguinte, ó. E um grupo de 5 políticos, né, do Partido Honesto, 2 deles vão ser escolhidos para comprar uma chapa, que vai concorrer à prefeitura do município Alegria. Um vai ser o prefeito e o outro o vice-prefeito. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Então, novamente, ó, eu tenho 5 pessoas, nesse caso 5 políticos, e desses 5 políticos eu tenho que escolher 2. Certo? De um grupo de 5, eu tenho que escolher 2. Só que agora a gente tem que perceber que a ordem que a gente vai escolher, ela é importante. Por quê? Eu escolhi um para prefeito e um para vice-prefeito. Certo? Então, tem cargos aí. Então, a ordem que eu escolho muda. Se eu escolher um candidato A para prefeito e o B para vice, é uma coisa. B para prefeito e A para vice é outra coisa. Então, A e B é uma coisa. B e A é outra coisa. Então, são casos distintos. Então, são casos distintos. Todos os casos que eu achar contam. Certo? São casos distintos. Então, novamente, mesmo raciocínio, né? Agora, sejam A, B, C, D, E, os 5 políticos, né? Então, desses 5 políticos, eu tenho que escolher 2, né? Então, eu aplico o princípio fundamental da contagem, né? Temos que fazer 2 escolhas. Só que agora eu tenho que escolher o prefeito e depois eu tenho que escolher o vice-prefeito. Então, aqui a ordem importa, certo? Prefeito é uma coisa e vice-prefeito é outra. Então, a ordem que eu escolho eles é importante sim. Então, vou escolher o prefeito. Dos 5 políticos aqui, de quantos modos eu posso escolher o prefeito? Qualquer um dos 5 pode ser o prefeito, né? Escolhido o prefeito, vão sobrar 4 políticos. Então, para escolher o vice-prefeito, eu posso escolher qualquer um dentre os 4. Certo? Pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4, eu tenho um total de 20 possibilidades. E agora sim, são 20 possibilidades, porque todas as 20 possibilidades que eu encontro aí, elas contam. Então, de novo, né, tenho aqui as 20 possibilidades. AB, ou seja, A prefeito, B vice. BA é B prefeito e A vice. É um caso diferente. Mudou a chapa, né? Certo? Eliseu prefeito, Daniel vice, é diferente de Daniel prefeito e Eliseu vice. Certo? Alzira prefeita, Tracy vice, é diferente de Tracy prefeita e Alzira vice. Certo? É que são casos diferentes. Então, todos esses 20 casos aqui contam. Beleza? Então, percebemos que agora, né, a ordem escolhida é importante, né? Pois AB significa A prefeito e B vice. Já BA significa B prefeito e A vice. Logo, AB e BA são casos distintos e a ordem da escolha tem importância, certo? Sendo assim, devemos considerar todos os casos, certo? Então, nessa situação, quando, né, todos os casos contam, né, eu tenho que considerar todos os casos, eu tenho um problema de arranjo, certo? Então, eu tenho 2 situações. Eu tenho um grupo de N elementos, né, nesse caso aqui eu tenho um grupo de 5, para escolher 2. Se a ordem tem importância, né, todos os casos vão contar, eu tenho um problema de arranjo. No exemplo anterior, certo? Se eu tenho um grupo de 5 para escolher 2, mas a ordem não tem importância, ou seja, AB é a mesma coisa que BA, eu tenho um problema de combinação, certo? Então, esse primeiro caso aqui, essa primeira situação, eu tenho um problema de combinação,
certo? Trocar a ordem dos elementos de uma determinada escolha resulta no mesmo caso, escolher a B é a mesma coisa que escolher BA. Então, se eu analiso o problema, eu vejo que essa troca de elementos resulta no mesmo caso, eu tenho um problema de combinação. Se eu olho para a minha situação 2 e eu vejo, né, que essa troca de elementos ela resulta em casos diferentes, eu tenho um problema de arranjo, certo? Então, eu vou ter sempre a situação. Um exemplo, de um grupo de 5, escolher 2. Se a ordem, né, se a B é igual a BA, se é o mesmo caso, vai ser um problema de combinação. Se de um grupo de 5 eu escolher 2, de modo que AB seja diferente de BA, sejam casos diferentes, e vou ter um problema de arranjo, certo? Então, identificar o problema, saber se é um problema de combinação ou arranjo, vai ajudar muito, porque tem uma forma para calcular as combinações e tem uma forma para calcular arranjo. Então, se eu ver que o problema é de arranjo, eu uso a fórmula de arranjo. Se eu vejo que o problema é de combinação, eu uso a fórmula de combinação. Isso se você quiser fazer pela fórmula, certo? Porque dá para fazer sem a fórmula também, aplicando o princípio fundamental da contagem, que foi o que a gente viu, né? A gente resolveu os dois exercícios anteriores, né? A situação 1 e a situação 2, sem fórmula. Resolveu usando o princípio fundamental da contagem. Mas a gente vai ver que existe uma fórmula para os dois casos, e a gente pode usar essas fórmulas. Ou fazer pelo princípio fundamental da contagem, certo? Se a gente sabe a fórmula, sabe identificar o problema, que é de combinação, usa a fórmula de combinação. Sabe identificar o problema, ver que é o problema de arranjo, usa a fórmula de arranjo. Vai ser mais tranquilo de se fazer, certo? Porque é só substituir na fórmula e fazer conta. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Seriam os arranjos e as combinações, né? Então, arranjos simples de N elementos, né? Sem repetição, né? Tomados PAP. Essa nomenclatura que vocês vão achar no livro, né? O significado de arranjo de elementos PAP. No nosso caso lá, de escolher o prefeito e o vice, né? Eu tinha arranjo simples de 5 elementos, né? Eu tinha 5 elementos sem repetição. E desses 5 elementos, eu tinha que fazer grupos de 2, né? Só que um para prefeito e um para vice, certo? Então, arranjos simples de N elementos. Qual é a forma para calcular os arranjos, né? Então, arranjos de N elementos PAP, naquele nosso caso, né, arranjos de 5 elementos, né, 5 políticos, para escolher 2. Certo? Arranjos de 5, a gente fala, arranjos de 5, 2 a 2. Generalizando, arranjos de N elementos PAP. De um grupo de N elementos, te dou um grupo de N, desses N tu escolhe P. Certo? Então, te dou um grupo de elementos, tu escolhe uma quantidade. Essa quantidade que tu escolher, né, tem que ser maior que 0, óbvio, e no máximo N, né? Então, se eu te dou N elementos, tu pode, no máximo, escolher N. Pode escolher tudo, então escolhe o N. Mas, normalmente, pede-se para escolher, nos problemas, pede-se para escolher uma quantidade menor do que N, né? Se eu te dou 10 elementos, pede-se para escolher 3 desses 10. Então, esse P vai ser 3 e o N vai ser 10. Dá para entender? Então, os arranjos, né, escolhidos P elementos dentre os N. Então, de novo, né, eu dando exemplo. Se eu der 10, eu te dou para tu escolher 3 de um grupo de 10. Todas as sequências com esses P elementos vão contar. Certo? Ou seja, vão ser casos distintos, né? A B vai ser diferente de BA. Então, é um problema de arranjo. Aí eu uso a fórmula de arranjo. Ó. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Certo? Quando eu olho aqui, por exemplo, de um grupo de 5 elementos, eu escolhi 3. Eu escolhi os elementos da ABC. Então, tem uma opção. Com a ABC, eu posso fazer ABC, ACB, BAC, eu posso fazer tudo isso daí. Nos arranjos, cada caso desse aqui, ó, cada caso desse é um caso diferente, né? Eu troquei a ordem das letras, né? Troquei a ordem da minha escolha, eu obtive caso diferente. Troquei a ordem e mudei de caso. São casos distintos. Se isso acontece, eu tenho um problema de arranjo. Aí eu uso a fórmula de arranjo. Já nas combinações, né? N elementos. Se eu pegar os elementos ABC, aí eu estou trocando a ordem de ABC. Aí eu obtenho todos esses 6 casos aqui. Esses 6 casos, ele é um único caso. Tá vendo? Ele é o único caso. Porque é como se eu tinha um grupo de 10 alunos, eu quero escolher 3. Quero escolher 3, aleatoriamente. Então, se eu escolher ABC, é a mesma coisa que eu escolher ACB, é a mesma coisa que eu escolher BAC. Então, esses 6 casos aqui, na verdade, é um único caso. Certo? É um único caso. Então, quando eu percebo que o problema, isso acontece, eu tenho um problema de combinação. E qual a fórmula para calcular a combinação? Combinação de N elementos PAP, ou, por exemplo, combinação de 10 elementos 3 a 3, ou seja, de um grupo de 10 elementos eu quero escolher 3. No nosso exemplo anterior, dado 5 professores, eu queria escolher 2. Então, combinação de N PAP. N fatorial
dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial, né? Onde n, né, é o número de elementos disponíveis e p é a quantidade que eu quero escolher. Certo? Para ficar bem claro. N é a quantidade de elementos disponíveis e p é a quantidade de elementos que eu tenho que escolher. Então, lá no nosso exemplo, dos 5 professores para escolher 2. Então, n é 5, né? A quantidade total que eu tenho, 5 professores, e p é quantos eu posso escolher. Naquele caso, 2. Tá bom? Vamos fazer exemplos aqui para ficar bem tranquilo. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, vê. De um grupo de 10 alunos, certo? De um grupo de 10 alunos, pretende-se formar uma comissão com 3 deles, certo? Para participarem de uma reunião com a diretoria da escola. De quantos modos é possível formar essa comissão? Então, você pensa, né? Pensa aí na sala de vocês, né? Aí pega 10 alunos na sala de vocês, desses 10, vocês vão se decidir para escolher 3 para fazer essa reunião com a diretoria, certo? Então, de quantos modos é possível formar essa comissão? Então, de quantos modos eu posso escolher 3 alunos de um grupo de 10? A pergunta é essa, né? De quantos modos eu posso escolher 3 alunos de um grupo de 10? Então, isso é um problema de combinação ou arranjo. Aí eu tenho que me ligar, né? Combinação ou arranjo. A ordem que eu escolho os alunos vai importar? Por exemplo, se eu escolher Alzira, Daniel e Tracy, nessa ordem, Alzira, Daniel e Tracy, é a mesma coisa que eu escolher Tracy, Daniel e Alzira? Tem diferença? Não tem diferença, né? Porque nesse caso não foi estabelecido nenhum cargo para cada um. Não tem nada assim que a primeira pessoa vai fazer isso, a segunda que não. Eu quero escolher 3 pessoas, onde a ordem dessas 3 pessoas não importa. Então, eu quero escolher 3 alunos de um grupo de 10, onde a ordem que eu escolho não importa. Então, escolher 3 pessoas e trocar essas 3 pessoas de lugar, eu estou tendo o mesmo caso. Então, eu estou tendo um problema de combinação. Certo? Estou tendo um problema de combinação. Certo? Ou seja, tenho que me ligar em tirar os casos repetidos. Problema de combinação. Então, fazer 2 maneiras. Primeira maneira, usando a fórmula. Qual a fórmula de combinação? Combinação de n elementos P a P. N fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. No nosso caso, eu quero fazer uma combinação de quê? Combinação de 10 elementos 3 a 3. Ou seja, de um grupo de 10 elementos, eu quero escolher 3. Combinação de 10, 3 a 3. Beleza? Então, pela fórmula aqui, ó. Quem é o meu n? Né? NP, n fatorial. O meu n é 10. Então, 10 fatorial dividido por n menos p. Então, 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Desenvolvendo isso aqui, ó. 10 fatorial em cima. 10 menos 3 dá o quê? 10 menos 3. 10 menos 3 dá 7, né? Então, 7 fatorial. 7 fatorial vezes 3 fatorial. Aí lembra que a gente resolveu problemas de fatorial, né? Na aula anterior. Então, como é que eu posso resolver esse problema aqui? 10 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu não preciso escrever tudo, né? Por quê? Eu posso parar no 7, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Do 7 para baixo é 7 fatorial. Como eu sei que eu tenho um 7 fatorial aqui embaixo, eu parei no 7 fatorial aqui. Justamente para poder cancelar o 7 fatorial com 7 fatorial. Porque embaixo vai aparecer 7 fatorial e em cima também. Então, eles podem se cancelar, né? Dividir os dois aqui vai dar 1. Então, sobrou só 10 vezes 9 vezes 8 em cima, 3 vezes 2 vezes 1 embaixo. 10 vezes 9 vezes 8, 720. 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial, né? Dá 6. Então, 720 dividido por 6 dá 120. Então, tem um total de 120 combinações possíveis. Então, nesse nosso caso, né? De 10 alunos, você quer escolher 3, você pode fazer essa escolha de 120 maneiras diferentes. Certo? 120 maneiras distintas. Tá bom? Sem usar a fórmula, como é que eu posso fazer esse problema sem usar a fórmula de combinação? Fica a seu critério, usar a fórmula ou fazer sem fórmula, o que você achar mais fácil. Então, pensa assim, né? Eu tenho quantos alunos, né? Eu tenho 10 alunos, né? Então, chamei de alunos A, B, C, D, E, F, G, H e J. 10 alunos. Desses 10 alunos, você tem que escolher quantos? Você tem que escolher 3. Você tem que fazer 3 escolhas. Você vai escolher o primeiro aluno, o segundo aluno ou o terceiro aluno. Lembrando que a ordem que você escolher os alunos não vai ter importância. Certo? Primeiro, segundo, terceiro aluno. Então, vai escolher o primeiro aluno.
Então, você pode escolher qualquer um dos 10 alunos aqui. Então, você tem 10 possibilidades. Você vai escolher o segundo aluno. Para escolher o segundo aluno, como você já escolheu um, sobraram 9 alunos. Certo? Vai escolher o terceiro aluno. Como você já escolheu 2, vai sobrar 8 alunos. Certo? Pelo princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Teria, então, 720 maneiras distintas. Só que aí eu tenho que lembrar. Teria 720 maneiras, só que eu tenho que lembrar, né? Desses 720 casos que eu achei, todos são distintos. Esses 720 casos que estão aqui, todos são distintos. Por exemplo, eu escolhi ABC. É um caso. CBA é outro caso, dentro de 720. Só que ABC e CBA é a mesma coisa. Então, tem casos repetidos que eu vou ter que eliminar. Certo? Então, desses 720 casos, todos são distintos? A resposta é não. Por exemplo, escolher os alunos ABC nessa ordem não é diferente de escolher os alunos CBA nessa ordem. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho, então, que dividir 720 por 3 fatorial. Né? Como eu fiz 3 escolhas, para eu tirar os casos repetidos, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Só que quanto é 3 fatorial? 3 fatorial é 6, né? 720 dividido por 6. Ó, 720 dividido por 6 aqui. Vai dar a mesma coisa, né? Só que aqui eu cheguei por meio do fórmula e aqui cheguei por meio do raciocínio, do princípio fundamental da contagem. E também, como eu comentei na primeira aula, né? Arranjos e combinações são casos particulares do princípio fundamental da contagem, né? A gente chega nessas fórmulas aqui. Mas eu podia fazer sem a fórmula. Então, 720 dividido por 6, ó, 120. 720 dividido por 6, 120. Beleza? Então, fiz de duas maneiras. O problema de combinação, com fórmula e sem fórmula. Certo? Vamos lá. Próximo. Outro exercício, né? 8 atletas, certo? Disputam a final de uma prova de atletismo. Certo? 8 atletas disputam a final de uma prova de atletismo. Sei, quando vocês veem aquelas provas de corrida, né? Normalmente nas Olimpíadas, né? A final, normalmente são 8 atletas, né? De quantas maneiras distintas pode se formar o pódio dessa prova? Certo? De quantas maneiras distintas pode formar-se o pódio dessa prova? Então, de novo, o que é que eu tenho aqui, ó? O pódio, lembra que o pódio, né, de uma prova são os 3 primeiros lugares, né? Ouro, prata e bronze, né? Certo? São os 3 primeiros lugares, ouro, prata e bronze. Então, eu tenho 8 atletas. Desses 8 atletas, eu quero escolher 3. Eu quero escolher não, né? Eu quero escolher, vamos supor assim, de 8 atletas, eu quero escolher 3. Que vão ocupar o pódio. Então, eu tenho um problema de 8 elementos para escolher 3. Então, de 8, eu tenho que escolher 3 para fazer o pódio. Então, toda vez que eu tiver essa pergunta, né, de uma quantidade de N, eu tenho que escolher P. Nesse caso, de 8, eu tenho que escolher 3. É um problema de combinação ou de arranjo. É um ou outro, ou combinação ou arranjo. Aí eu tenho que me ligar agora, eu tenho que pensar o seguinte, ó. 3 atletas. Então, novamente, eu vou pensar assim agora. Eu vou pensar 3 atletas A, B e C. Ou 3 países, tanto faz, né? Sei lá, 3 países, né? Cada atleta representa um país, um exemplo, né? Brasil, Argentina e Paraguai, né? Então, Brasil foi ouro, Argentina foi prata, Paraguai foi bronze. Certo? É uma possibilidade do pódio, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Mas se trocar o pódio, por exemplo, se a Argentina ficou em primeiro, então a Argentina em primeiro, Argentina ouro, Paraguai prata, Brasil bronze. Percebe que quem está no pódio são os mesmos países. Mas o pódio mudou. Certo? O pódio está formado pelos mesmos países. Mas eu troquei os países de lugar, troquei as medalhas, o pódio mudou. Certo? Brasil em primeiro, Argentina em segundo, Paraguai em terceiro, é diferente se a Argentina ficar em primeiro. É um pódio diferente. Certo? Então, todos os casos, todas as sequências que eu escolher vão contar. Certo? Não vai ter casos repetidos. Então, isso é um problema de arranjo. Certo? Então, é sempre isso. Combinação ou arranjo. Nesse caso, arranjo. Porque a ordem que você escolher importa, né? ABC é diferente de CBA. Então, esse é um problema de arranjo. Se é um problema de arranjo, eu posso usar a fórmula de arranjo. Arranjo de N elementos, P a P. N fatorial dividido por N menos P fatorial. No nosso caso, esses são arranjos de 8 elementos, 3 a 3. Dado 8 atletas, 3 vão para o pódio. Então, de quantas maneiras esse pódio pode ser formado? Então, arranjo de 8, 3 a 3. Substituindo, o N vai ser 8, 8 fatorial, N menos P. 8 menos 3 fatorial. Então, 8 fatorial dividido por
5 fatorial. Novamente lá, operações fatoriais, ó. 8 vezes 7 vezes 6, 8 fatorial. 8 vezes 7 até 1. Só que eu posso parar no 5, né? Do 5 até 1 vai ser 5 fatorial. E já tem o 5 fatorial embaixo, eles vão se dividir, vai dar 1, ou se cancelar, né? Como a gente chama. Então vai ficar só 8 vezes 7 vezes 6. Quando eu fizer 8 vezes 7 vezes 6, já botei a resposta, vai dar 336. 336, certo? 8 vezes 7 vezes 6. 336 maneiras. Beleza? E nesse caso, eu achei 336 maneiras de fazer. Então, esse é um caso, desculpa, esse é um caso de arranjo, né? Que eu posso fazer também sem a necessidade de usar essa fórmula aqui. Também raciocinando pelo princípio fundamental da contagem. Que seria como? Novamente, eu tenho 4 atletas. Agora, tenho 8, né? 8 atletas ou 8 países, enfim. 8 atletas. Atletas A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Certo? Desses 8 atletas, né? Eu vou fazer o pódio. O pódio é o primeiro lugar, que é a medalha de ouro, né? Segundo lugar, medalha de prata. Terceiro lugar, medalha de bronze. Certo? Então, quantos atletas, né, podem ocupar o primeiro lugar, né? De quantos modos eu posso definir que vai ser o primeiro lugar? Como eu tenho 8 atletas, esse primeiro lugar pode ser ocupado por 8 atletas diferentes. Só que um chegou em primeiro. Um chegou em primeiro, lá na corrida, né? Se for uma prova de corrida, quantos podem chegar em segundo? Qualquer um dos outros 7, né? Se um já chegou em primeiro, sobraram 7. Com qualquer um desses 7 pode chegar em segundo. Chegou o primeiro e o segundo. Sobraram 6 atletas. Qualquer um desses 6 atletas pode chegar em terceiro. Certo? Pelo princípio fundamental da contagem. 8 vezes 7 vezes 6. Ó, aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6. 336. Olha o pulo que eu dou. Daqui para cá. Ó. Sem pensar da forma. 336 maneiras. Aí eu vou me perguntar. Desses 336 casos, todos são distintos? E a resposta é sim. Por exemplo, o pódio formado pelos atletas ABC, ou seja, A ouro, B prata, C bronze, é diferente do pódio com os atletas CBA, C ouro, B prata, A bronze, nessa ordem. Então, são pódios diferentes, são casos diferentes. Então, todos os 336 casos contam. Não preciso dividir por nada aqui. Certo? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro a diferença de arranjo para combinação. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Quantos triângulos, né? Quantos triângulos nós podemos formar unindo 3 vértices de um hexágono, certo? Um hexágono ou hexágono, né? Eu chamo de hexágono, mas muita gente chama de hexágono. Um hexágono, né? É o polígono, né? Que tem 6 vértices, né? 6 vértices. Nesse caso aqui, eu desenho um hexágono regular, 6 lados iguais, mas... Então, vamos lá. Ó. Quantos triângulos podemos formar unindo 3 vértices de um hexágono? De um hexágono, né? Então, de novo, né? Ó, o hexágono tem 6 vértices, né? Aqui, ó. Vértices A, B, C, D, E, F. Tem 6 vértices. Para eu formar um triângulo, eu preciso pegar 3 vértices do hexágono. Por exemplo, aqui, ó. Peguei, formei um triângulo. Escolhi os vértices A, B e C. Escolhi os vértices A, B e C. Aí eu formo um triângulo. Se eu escolher outros 3 vértices, eu formo outro triângulo, né? A pergunta é, quantos triângulos eu posso formar com esse hexágono, dentro desse hexágono aí? Então, ó, considerei esse caso aqui. É o que eu tenho que perceber, ó. Se eu escolher os vértices A, B, C nessa ordem, é diferente de eu escolher os vértices C, A, B nessa ordem? Se eu escolher A, B, C. Se eu escolher A, B, C para fazer o triângulo, se eu escolhesse C, A, B, era diferente? E a resposta é não, né? Porque eles formam o mesmo triângulo, né? Se eu escolher os vértices A, B, C, eu formo esse triângulo aqui. Se eu escolher os vértices C, A, B, eu formo o mesmo triângulo. Então, são o mesmo caso. São o mesmo caso, certo? Então, de 6 vértices, eu tenho que escolher 3. Certo? Eu tenho que escolher 3. E esse é um problema de combinação, porque a ordem que eu escolho os vértices, ela não vai importar. ABC é a mesma coisa que CBA. Então, é um problema de combinação, certo? Vou escolher de 6 vértices, escolher 3, de modo, né, que tenho que observar que casos, né, ACB é igual a CAB,
Então, são o mesmo caso, então, um problema de combinação. Então, o problema de combinação que eu tenho que fazer o quê, né? De 6 vértices, né? Eu tenho que escolher 3. Então, queremos fazer combinações de 6 elementos tomados 3 a 3. Combinação de 6, 3 a 3. Certo? Combinação de 6, 3 a 3. Pela fórmula, né? Combinação de 6, 3 a 3. Combinação de N, P a P. A fórmula é essa, lembra, né? Então, eu quero a combinação de 6, 3 a 3, fazendo a substituição. O meu N é 6, 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial. De novo aqui, ó, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Por quê? Ó, 6 menos 3 dá 3, né? Então, 3 fatorial. Então, 3 fatorial, 3 fatorial. Aqui em cima eu parei no 3 fatorial para poder simplificar. Então, sobrou só o quê? 6 vezes 5 vezes 4. Dividiu por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? Então, 6 embaixo, corta com 6 em cima. Sobrou só 5 vezes 4, que dá 20. Certo? Então, é possível formar, nesse caso, né, 20 triângulos unindo os 3 vértices do hexágono. 20, toda vez que eu tiver uma combinação de 6 elementos 3 a 3, eu vou ter um total de 20 combinações. Certo? É possível fazer 20 combinações de 6 elementos tomados 3 a 3. Beleza? Pronto. Aqui a gente finalizou. Eu quero só fazer uma observação bem rápida aqui, que é o seguinte, né? Eu escrevi a notação assim, não foi? Arranjos de N elementos tomados P a P. Alguns materiais, né, alguns livros ou exercícios, né, eles podem aparecer assim, ó. Arranjos de N elementos tomados P a P. Eles podem aparecer com essa notação aqui, certo? A mesma coisa para combinação. Eu usei essa notação, combinação de N elementos tomados P a P. Vocês podem pegar alguns materiais e aparecer assim, combinações de N elementos tomados P a P. Certo? Pode achar, estou usando essa notação, mas vocês podem achar desse jeito aqui também, certo? Para saber que é a mesma coisa. É a forma que a gente trabalhou. Pronto. O que eu vou fazer? Deixa eu ver. Pronto, a aula de hoje acho que vai ser só isso mesmo. Beleza, pessoal? Novamente, né, qualquer dúvida, pode marcar CA ou falar comigo no WhatsApp, certo? Valeu, abraço a todos, viu? Tchau.